Olá, benditos e benditas, seja bem-vindo a mais um podcast Pega a Lição, nosso encontro semanal de estudo da lição de jovens. Como você já sabe, você veio aqui para estudar a lição, mas antes de nós iniciarmos, roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente nesse estudo tão importante. Nós estamos aqui nesse sábado, como você já sabe, todos os sábados às 3 da tarde sai aqui no canal da Associação Paulista Central o nosso podcast Pega a Lição. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal para você e ativa o sininho para você receber notícias do nosso estudo que acontece todas as semanas, tá legal? E como você já sabe, todas as semanas eu recebo aqui pessoas muito especiais e hoje eu tô com um time de ouro aqui com a gente. Tô recebendo meu amigo pastor Jefferson Bispo, evangelista daqui da PAC. Tudo bem, pastor Jefferson? Tudo bem, pastor Gabriel. Alegria estar aqui com vocês e mais um Pega a Lição para estudarmos aqui um tema importantíssimo dentro desse trimestre, a qual estamos falando sobre o livro do Apocalipse e o Tempo do Fim. Que benção, pastor. E você já é figurinha tarimbada por aqui, né? Já veio algumas vezes com a gente. Aqui já. Que bacana. E hoje você não veio sozinho, você trouxe algumas pessoas do seu time, não é isso? Trouxe 2 camaradas aí, nota 10, viu, pastor Gabriel? É sério? Quem são eles? De peso, eles? Pessoal de peso. Temos aqui isso pra gente, por favor. Pastor Eudaci, pastor da equipe de evangelismo, ele está realizando evangelismo lá em Mogi Guaçu, Jardim Novo 2. Dê o seu alô lá pro pessoal, pastor Eudaci. Olá, pessoal, jovens queridos aqui da PAC. Uma alegria estar gravando aqui esse momento especial da lição. Uma alegria estar com vocês para poder compartilhar um pouco da mensagem da Palavra de Deus. Um abraço aí para todos os jovens do distrito de Jardim Novo 2 em Mogi Guaçu. Benção, benção. Também temos aqui o pastor José Neto, pastor que está no distrito de Paulínia, realizando também o evangelismo. Netão, manda um abraço aí pro pessoal. Grande bênção. Obrigado, pastor Bis, obrigado, pastor Gabriel, pastor Eudaci. Um privilégio estar com vocês aqui no Pega a Lição. Um abraço, pessoal de Paulínia aí, minha esposa Ingrid também, um abraço, meu amor. Deus abençoe todos vocês. E o privilégio de poder recapitular a lição aqui com todos. Obrigado, pastor Gabriel, pelo convite. Imagina o privilégio, pastor, estar recebendo vocês aqui. O Netão tem voz de locutor, né? Eu reparei aqui, né? Tem voz de locutor, né? Galera de casa, você já conheceu nossos convidados, mas deixa eu fazer um corte contigo aqui para você entrar nas nossas redes agora. Daniel, coloca aqui pro pessoal nossas redes do Instagram, do Facebook, nós estamos presentes em todas elas, TikTok. Você pode ir lá no @jovensapac, curtir e seguir a nossa página e @GabrielGemanuel, onde todos os nossos conteúdos são compartilhados também. Segue a gente lá e nos abençoa com a sua presença. Mas você veio aqui para estudar a lição e antes da gente estudar a lição, como sempre, vamos orar para nós iniciarmos nosso estudo. Pastor Eudaci, você ora pra gente? Vamos orar. Obrigado, Deus, por esse momento que vamos ter de reflexão, estudo da Tua Palavra. Queremos pedir que o Espírito Santo ele possa conduzir esse momento, para que a gente possa, Pai, ter uma compreensão clara da mensagem que a lição ela vem apresentando nessa semana. Amém. Esteja conosco nos momentos que se seguem. É o que pedimos a Ti e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, Senhor. Amém. Muito bem, meninos, vocês viram aí a lição de hoje traz um título um tanto quanto interessante, A Cidade da Confusão. E a lição desse trimestre agora tem sido uma lição que eu já encontrei alguns jovens por aí que estavam até com medo, pastor, porque o Apocalipse traz um pouco de medo, de receio, né? E a gente está vendo durante toda essa lição que o Apocalipse, na verdade, nada mais é do que esperança escrita, né? E quando vocês olham essa lição aqui, Cidade da Confusão, a tirinha ali, um livro aberto, a Bíblia, o vinho caindo, qual é a primeira impressão de vocês com essa tirinha? E aí? Acho que existe uma mescla entre as doutrinas falsas e verdadeiras, né? E é isso que a gente vai estudar hoje, onde as falsas doutrinas vão tentar permear naquilo que é verdadeiro. E Satanás, desde o começo, ele tenta fazer isso, né? Fazer essa mescla daquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. E aqui a gente vê novamente isso. É uma comparação entre o vinho, que é trazido a representação do sangue de Cristo, mas só que traz um monte de falsa doutrina através de uma mulher mergulhada no pecado, e a gente vai estudar, se aprofundar um pouquinho mais nisso. Mas é muito interessante, até porque tem uma contrapartida aqui, uma comparação entre duas mulheres. A mulher vestida de sol, representação da verdade, representação da igreja que não se contaminou, e a mulher vestida de escarlate, a mulher que se contaminou com o pecado. A gente tem aqui a imagem da Bíblia, que representa a verdade, né? Sim. São João 17:17, a Bíblia é o livro da verdade. Sim. E no desenho aqui, pastor Gabriel e amigos, a gente tem uma taça de vinho sujando a Bíblia, sujando a verdade, contaminando a verdade.
E é bem o símbolo daquilo que está acontecendo hoje, que a gente vai recapitular aqui junto com a nossa galera aqui, né? É a verdade sendo adulterada, a verdade sendo corrompida, é o relativismo, é os tantos ismos que existem hoje na nossa cultura. Então eu acho que o desenho ele foi bem aqui apropriado aqui, tentando ilustrar, né? Foi pontual, tentando resumir a ideia da lição dessa semana. É interessante, na Bíblia nós vamos encontrar referência a duas cidades, uma cidade representando a cidade, o povo de Deus, Jerusalém, e nós encontramos também menção a uma segunda cidade, Babilônia, né? Que representa uma oposição a Deus, aquilo que é contrário a Deus, que se levanta contra Deus, exatamente como os colegas aqui, o pastor Bispo, o pastor Neto, acabaram de comentar. Muito bacana isso que vocês colocaram, e vocês já vão entrando direto no assunto. Eu gosto de evangelistas porque os evangelistas vão direto ao ponto, né? Isso é muito bacana. Já vão para fechar, né, pastor? Já vão ao apelo, né? E aqui vocês citaram aqui, né? Alguns de vocês falaram sobre a verdade ser manchada, citaram as mulheres. E a gente já começa a lição com duas figuras bem emblemáticas. Uma mulher vestida de sol e uma mulher vestida de um vestido escarlate. Eu acho que é até mais fácil você imaginar uma mulher vestida de escarlate do que uma mulher vestida de sol. O que a Bíblia quis dizer com isso, meninos? Quando ela traz essas duas ilustrações aí tão pesadas, assim, tão emblemáticas para o entendimento do Apocalipse. O que vocês acham? Eu acho muito interessante que quando é trazida a mulher vestida de sol, remete aos trajes de Adão e Eva lá do começo, né? A pureza, a luz que envolvia o corpo ali. Então, uma mulher vestida de sol, uma mulher vestida de luz, mas não é qualquer luz, é a luz mais forte que a gente tem, né? Então, uma representação da pureza, até porque as vestes de Eva, por exemplo, só saem do corpo quando o pecado entra em jogo. Então, a mulher de Apocalipse 12 nada mais é do que uma mulher que não se contaminou com o pecado. Em contrapartida, a mulher vestida de escarlate, assim como vai ser trazida ali em Isaías, no capítulo 1, verso 12, onde vai falar sobre o se lavar dos pecados que tem cor de escarlata, né? Sim. Essa mulher é totalmente contaminada com o pecado. Ela não se contenta e somente ela está contaminada com o pecado. Ela engana também as nações junto com ela. Ela arrasta os povos, né? E é essa a comparação que tem. Uma mulher pura, representando uma igreja fundada na doutrina, e uma mulher fundamentada na mentira, no pecado. Então nós encontramos duas figuras diferentes, é isso, pastor Bispo? Exatamente. A mulher de Apocalipse 12, ela representa a verdade, como já foi falado aqui pelo pastor Neto. E ela é perseguida. A do capítulo 17, ela é a perseguidora, né? Ela engana, ela embriaga. Esta não. Então há um contraste não só nas vestimentas dela, na maneira como é representada aqui, mas também um contraste na postura e atitude em relação às duas mulheres. Uma tem uma postura de fuga, passividade, se esconde, vai para o deserto, a outra não. A outra tem uma postura agressiva, de embriagar, de envenenar, de perseguir. Então a gente vê uma postura também não só na descrição que é feito delas aqui, mas também no comportamento delas. E acho que é importante a gente frisar para a galera que está em casa, porque essa altura do campeonato, já na lição 9, o pessoal já sabe que mulher é igreja, né? Então, igreja. Essa referência é forte aqui, né? Porque agora vocês falaram de uma igreja que ela está praticamente sendo perseguida, está fugindo, né? Ela não se contaminou, mas ela foge por isso. E uma igreja que acaba perseguindo. É basicamente isso que acontece ali dentro do Apocalipse? É isso que vocês veem? Exatamente, pastor Gabriel. Exatamente isso. A gente percebe, né, isso de maneira muito clara. É interessante quando a gente vai para essa interpretação profética, né, de que mulher em profecia significa igreja, né, representa a igreja ou o povo de Deus, porque aí você tem uma mulher pura em Apocalipse no capítulo 12, representando o povo de Deus que não se contaminou, né, não se apostatou, e aí em Apocalipse capítulo 17 nós temos ali a descrição de uma mulher agora, né, prostituta, meretriz, é a expressão que aparece ali, né, ou seja, uma igreja que acabou se apostatando. Com falsas crenças, falsas doutrinas que estão em oposição contra, né, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nos apresenta. Cara, e vocês estão falando uma coisa que está pipocando aqui na minha mente, é o seguinte: esse contaminar não é se contaminou com Covid, né, galera? Pegou um resfriadinho, né? Aqui, esse contaminar que a Bíblia coloca agora não é porque ela ficou doente devido a uma doença física, algo assim, né? Esse contaminar agora contaminou doutrinas, a verdade, a palavra bíblica. Como é que é mais ou menos isso? O que vocês me dizem aqui?
Imagina o seguinte, né? A descrição que é feita dessa mulher é que ela tem uma taça de ouro com vinho dentro. E o ouro na Bíblia simboliza fé, simboliza amor, simboliza riqueza. E a gente pode ter dois tipos de riquezas, né? A riqueza verdadeira e a riqueza falsa. E o vinho também é representar dois tipos de vinho, o vinho verdadeiro e o vinho falso. Nas duas ênfases, tanto na verdadeira, a gente vai ter a cena de um ouro, também a cena de um vinho. Mas só que a falsa, ela vai deturpar tudo isso. Uma fé falsa, uma doutrina falsa, baseado com uma parcialidade de doutrinas verdadeiras, como, por exemplo, na próxima lição a gente vai estudar em relação a isso, como a mortalidade da alma, por exemplo. Questão do sábado. Questão do sábado, que foi estudado na lição passada. Então, são coisas totalmente interligadas, onde tudo vai ser deturpado por essa falsa doutrina, né? Pode-se dizer assim. Então a falsa doutrina ela vem consumindo, vem sujando a verdade. Eu gosto de uma ilustração que tinha, muito antiga essa ilustração. O pastor falava, imagine você com sede, com uma garrafa d'água dessa daqui na sua mão, você chegou lá depois de um futebol de domingo, todo suado, e você está com muita sede ali, querendo tomar a sua água, e chega lá, e eu chego perto de você com um conta-gotas, e vou nesse conta-gotas e pego uma água ali do bueiro que está passando ali na rua, e veio com uma gotinha, e jogo aqui numa garrafa, quem sabe até maior do que essa, com 2 litros de água fresquinha. Vocês tomariam? Não, né? Não, de jeito nenhum. Mas por quê? É mais água boa do que água ruim. Mas, na verdade, uma gotinha é suficiente para contaminar. E dentro do que vocês estão falando aqui, então, uma pequena mentira dentro de 99% de verdade ainda é uma mentira, né? Então, a verdade acaba sendo contaminada. É mais ou menos isso que acontece com essas igrejas? Essa continua sendo, pastor Gabriel, amigos, a estratégia de Satanás, né? Ele não vai deturpar toda a verdade, porque ficaria muito mais fácil ser desmascarada. Sim. Então ele vai com uma gotinha, como você acabou de colocar nessa ilustração, um pouquinho de mentira num punhado de verdade acaba tornando a verdade uma grande mentira. Então a gente tem hoje muitos ismos, a gente tem hoje muitas filosofias, a gente tem muitas falsas doutrinas com cunho religioso que até fala de Jesus, que até apresenta Jesus, que até utiliza textos bíblicos, só que na verdade fora de contextos e acaba ensinando muitas mentiras e muitas doutrinas falsas por aí. Muito bem colocado, pastor Luiz, porque a gente vê na nossa nova sociedade agora, né, na internet principalmente, todo mundo é doutor em tudo. Exatamente. E entre os muitos ismos que você citou, tem os achismos, né? Exatamente. Eu pego a Bíblia, pego aqui as doutrinas, eu monto as doutrinas conforme eu quero, e eu quero que Deus ele se acomode com o que eu posso oferecer, com a verdade que eu acho que tenho, com a adoração que eu acho que ofereço, e na verdade não se trata disso. Exatamente. A adoração é o que Deus pede, a verdade é o que Deus escreveu. Não Absoluta, é o que eu penso, né? é uma verdade absoluta. Não carece aqui de interpretação de A, B ou C. Deus escreveu, está claro aqui. O que foi pedido deve ser feito. Só que aí nessa nova versão aí, as igrejas falsas acabam deturpando isso para acomodar essas verdades ao costume dos humanos, vamos colocar assim. E né? isso é o triste, né? Porque até mesmo em muitas igrejas chamadas protestantes, cristãs, é difícil de encontrar uma gota de verdade, muitas vezes, em suas pregações, em seus ensinamentos, em seus estudos, entende? Sim. A verdade ela precisa ser estudada, ela precisa ser descoberta, ela precisa ser desvendada, porque senão nós podemos também ser vítimas desse engano, né? Sim. Porque o texto de Apocalipse 17 vai dizer que essa mulher vestida de escarlate, ela deu de beber a todas as nações. É muita gente hoje embriagada, é muita gente hoje sendo enganada, é muita gente hoje bebendo de falsas doutrinas, de falsificações da verdadeira doutrina. E achando que estão no caminho correto. Exatamente. Por isso que é muito importante a gente ter isso muito claro e ter isso em mente, para não sermos enganados também. Interessante isso que o senhor colocou, porque agora a gente percebe o valor da Bíblia. Exatamente. A palavra de Deus, né? O almanaque, o manual, a bússola. Parece ser que agora que a distinção entre as duas igrejas é uma é fiel à palavra e outra não é fiel à palavra. Exatamente. Então a palavra acaba sendo uma pedra de toque, de distinção ali entre essas duas igrejas para esse tempo final agora, né? Isso se torna muito importante para o jovem hoje porque não está muito fácil para a galera estar conectada à Bíblia, né? E a gente percebe ali, até quando a gente fala dos simbolismos aqui da mulher vestida de sol, lua e todos os outros processos, também estão ligados à Bíblia, não é isso? Sim, sem dúvida. O que vocês me dizem aí? É muito interessante que dentro da descrição que é feita do povo escolhido, por exemplo,
chamados eleitos e fiéis, Apocalipse 17, 14. Também Apocalipse 12, 17 vai falar que eles guardam os mandamentos de Deus. Ou seja... Neto, eu não quero te interromper, mas vamos aproveitar, esse texto é muito emblemático para essa lição, vamos deixar o pessoal de casa ler com a gente, e você já continua aqui com a gente, aqui, vou pedir para o Daniel colocar esse texto na tela aqui para a gente, e eu vou ler para você que está em casa o texto que o pastor Neto está comentando, ele já continua o comentário, Apocalipse 17, né, versículo 12. Não, 12 e 17, é o contrário. 12, 17 e 17, 14. Isso, 12 e 17, está aqui. Coloca aí, Daniel, para a gente, Apocalipse 12, versículo 17, que vai dizer o seguinte, pessoal de casa: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Exatamente. E a gente tem essa descrição do povo que segue a verdade sendo perseguido. Lógico, né, que se faz um paralelo ali entre esse povo e os amigos ali de Daniel 3. A gente tem um povo que sempre quando se coloca ao lado da verdade, até é algo importante ser ressaltado, porque a Bíblia não é um livro simplesmente para se ficar ali na cabeceira, para a gente achar bonitinho, achar legal, achar tudo muito bom, tudo muito bonito, mas serve para ser vivido. Certo. É a verdade, é um manual de vida na realidade, né? Se a Bíblia não for vivida, não tem significado. E hoje a gente enfrenta uma grande dificuldade entre aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que a gente diz que acredita e aquilo que a gente verdadeiramente faz. Só que na Bíblia o que distingue um do outro é o fazer. Não é se pensa, se acha que é fazer, é seguir, é acreditar. Por isso que em 1 Samuel capítulo 15, verso 22, vai dizer assim, olha, vocês acham que eu me agrado em sacrifícios e holocaustos? Não, eu me agrado em obediência. Eu me agrado que vocês obedeçam. E é isso que é a marca distintiva do povo fiel de Deus. E é para isso que a Bíblia serve, para nos mostrar o caminho da verdade, nos mostrar Jesus, nos mostrar a vontade dele para nós também. Muito bem colocado, então, agora aqui, e vai de encontro ao que Paulo fala. Paulo, no livro de Romanos, ele coloca da seguinte maneira, né? Traduzindo para os nossos dias, nós vivemos conforme aquilo que nós cremos. E hoje tem muita gente que sabe o que é a palavra, sabe o que é a verdade, mas não vive conforme a verdade. E agora, que nem você colocou aqui agora, né, pastor? Então, agora, aqueles que têm a verdade, ela só tem valor se eu estou vivendo conforme essa verdade. Não é isso? E aí a gente desenrola também a adoração, porque a adoração é isso, né? É eu viver a verdade de Deus todos os dias e dessa maneira adorá-lo através da minha obediência, do meu temor a Deus, da minha sequência com Ele todos os dias da minha vida, né? Mas a lição coloca mais alguns fatores muito curiosos aqui, e a gente vai andando aqui e vai percebendo o seguinte: a mulher que está lá, vestida de escarlata, ela espalhou o vinho por todas as nações, o que significa, o pastor Bispo colocou aqui, é muito mais gente enganada do que gente sabendo a verdade, não é isso? E aí a lição, ela continua. Isso se estende ao longo dos séculos, esse erro ele foi proliferando ao longo dos séculos, aí o que vocês me dizem? Exatamente. É bem claro, por exemplo, quando a gente analisa a Bíblia, né, que nós vamos encontrar a descrição ao longo, né, de todas as épocas, de que sempre houve um povo fiel, leal a Deus, e sempre houve uma oposição, né? Isso aí fica de maneira muito clara quando a gente analisa a Bíblia do Gênesis até o Apocalipse. E o povo de Deus, ao longo de toda a história, nunca foi a maioria, sempre foi a minoria. Mas embora, né, o povo de Deus sempre tenha sido a minoria, a Bíblia apresenta como aqueles que vão triunfar no final juntamente com Cristo. Aqueles que seguem, né, a verdade da palavra de Deus. O pastor tinha comentado ainda há pouco, né, sobre a importância da palavra de Deus dentro, né, desse contexto, desse conflito que a gente vive. João capítulo de número 8, verso de número 32, Jesus vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então, veja, né, como ser liberto, por exemplo, de tanto engano, né? Tantos erros, falsas crenças, falsas doutrinas, né? A Bíblia, por exemplo, aqui em Apocalipse 17, ao falar da meretriz, né, e diz então que as multidões, elas se contaminam, né, com o vinho da sua devassidão. Então, como que nós podemos, por exemplo, né, nos manter incontaminados diante disso? Seguindo a palavra de Deus, ou assim diz o Senhor. Importante a gente lembrar que o livro do Apocalipse ele é dado para o tempo do fim. E então fica muito claro que no tempo do fim, que é o tempo que nós estamos vivendo, nós vamos ter aqui um sistema religioso, né, que em oposição à igreja verdadeira, em união ao Estado, a lição vai trazer isso, que haverá uma união entre a igreja e o Estado, um sistema religioso orquestrado pelo mal para enganar as pessoas no tempo do fim. Então, quando o pastor Gabriel pergunta aqui para a gente, né,
se arrastou ao longo dos anos, será que isso está em vigência hoje? Sim, isso está acontecendo hoje. A gente tem hoje um sistema religioso operante que no final, ainda daqui para o tempo do fim, irá se revelar mais ainda, enganando as pessoas. Isso aqui é muito sério, porque a gente precisa identificar, a gente precisa saber, a gente precisa não ser enganado, a gente precisa estar atento e, mais uma vez aqui, reforçando só a palavra de Deus que vai dar essa clareza. Mas hoje existem muitas pessoas sendo enganadas por esse sistema religioso, que ensina falsas doutrinas. A gente só vai saber o que é falso se a gente conhecer o verdadeiro. Então, quando fala da imortalidade da alma, quando fala da guarda dos mandamentos, quando fala da veracidade da palavra, absolutismo da palavra, existem hoje movimentos religiosos, um movimento religioso também que ensina diferente disso. É importante a gente se atentar a isso. Muito bem colocado, pastor Bispo, até porque são erros cruciais. A gente vê que, conforme a igreja, as falsas religiões foram crescendo ao longo dos anos, esses erros cruciais foram sendo tratados como verdade, né? Exatamente. Era o marqueteiro de Hitler, que até esqueci o nome dele agora, que dizia: uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. E o fato é que algumas doutrinas, como você mesmo colocou agora, foram contadas tantas vezes, Se tornou comum hoje. se tornou comum. A idolatria, adoração a ídolos, né? E tantas... Imortalidade da alma, Exatamente. né? A gente vê ali, o sábado hoje é tratado por muitos como uma piada, os 10 mandamentos é algo que ficou para trás, né? E agora o Apocalipse ele te chama a voltar a essas doutrinas, como uma pedra de toque no final dos tempos, para distinguir o povo que está com Deus e o povo que não está com Deus, Exatamente. né? Cara, e isso é muito bonito, né? O que vocês acham? É muito bonito, porque no final das contas não importa onde o homem foi, as voltas que o pecado deu e como a terra está. A verdade de Deus ela é soberana e absoluta, desde o começo, durante o meio, até o final. E mesmo no mundo, nesse tempo escuro que nós estamos vivendo, o tempo do fim, a verdade ela vai brilhar. E é bonito porque existem pessoas sinceras, pastor Gabriel, pastor Neto, pastor Odaci, em todos os lugares. E no momento em que a verdade brilhar, essas pessoas que hoje talvez estejam sendo embriagadas pelos falsos ensinamentos da Babilônia, que significa confusão, como o próprio tema da lição é, né? A cidade da confusão, essas pessoas elas vão perceber a verdade. E elas ouvirão a voz, e Deus vai dizer: sai dela, povo meu. E essas pessoas ouvirão a voz de Deus e elas virão para a luz verdadeira. Então, não deve haver da nossa parte também, né, uma questão de julgamento. Eu tenho a verdade e o outro não tem. Não, isso não pode acontecer. Porque, na verdade, a verdade ela é para todas as pessoas, né? E ela vai brilhar no tempo do fim. E quem for sincero, os sinceros irão atender a voz de Deus. Amém. Muito bem colocado isso, né, meninos? O que vocês acham aí? A verdade brilhando, né? Maravilhoso ver o poder de Deus através da sua palavra. A gente sempre tem o costume de coisificar a verdade e achar que nós temos propriedade da verdade, assim como o pastor Bispo disse, né? Só que nós somos propriedade da verdade. A verdade, Jesus vai dizer lá em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a própria verdade. Quando nós entendemos que Jesus é a verdade e só é possível se relacionar com Ele através de um relacionamento sincero, como Paulo diz lá em Romanos 12, que a gente já estudou ao longo da lição, no verso 1, onde fala que deve se oferecer como sacrifício vivo, nós entendemos que muitas vezes a Babilônia da nossa vida, por exemplo, não tem a ver com algo externo, sim com algo interno que eu tenho vivido. Eu tenho colocado o eu na cadeira de Deus. A Babilônia sou eu mesmo, muitas vezes. Muitas vezes eu tenho tirado a fala de Deus da minha vida. E daí a verdade não faz mais parte, porque quando eu tiro a cadeira de Jesus, da ocupação dela de líder, de senhor, de pai, de protetor, de salvador, bom, daí só resta o eu, só resta o ego, e com o ego a perdição. Agora, quando Cristo vem, a verdade vem, daí vem salvação. Isso é maravilhoso. O Salmo de número 119, o verso 105, né, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Em um mundo, né, que está envolto em meias trevas, nós temos uma lâmpada, que é a palavra de Deus, né? E ela precisa brilhar, ela vai triunfar no final. E aqueles que seguem a verdade da palavra de Deus, né, irão triunfar juntamente com Cristo nesse grande conflito. E o pastor Bispo que estava comentando, e é interessante isso, porque ao longo, né, de todas as eras, de todas as épocas, Deus sempre teve o seu povo fiel. E mesmo assim, né, em Babilônia, né, Deus tem pessoas que são fiéis, que seguem a Deus na luz que elas receberam. E o convite vai ser feito no final para que essas pessoas, elas então deixem o erro, né, e venham então para a verdade da palavra de Deus. Muito bem colocado isso, né, meninos? Porque nos dias atuais a verdade foi desvalorizada.
Completamente desvalorizada. Hoje, chamar o pecado pelo nome é uma agressão, principalmente na internet e outros meios. Você chama o pecado pelo nome, você é cancelado imediatamente, porque as pessoas não querem que seus erros sejam apontados. Só que agora, quando a gente fala da verdade, a verdade ela vem para te mostrar qual é o caminho certo, independente se você gosta ou se você não gosta. Ela chama o pecado pelo nome e ela te chama agora a uma restauração, uma conversão, a voltar para o caminho da luz. E no final dos tempos a gente percebe uma coisa. A Bíblia vai fazer exatamente esse papel, que é aquele papel de brilhar e chamar a atenção. Olha, esse aqui é o caminho. Se você é sincero, ande por ele. Quer a salvação? A salvação você recebe de Cristo, mas agora ande com ele até o final. Né? Então a gente está num século que todo mundo relativiza tudo. Ah, não, se Cristo me salva pela graça, posso viver de qualquer maneira. Só que a Bíblia não te diz isso. A Bíblia te fala, não, você foi salvo pela graça, agora você caminha com Cristo todos os dias. Essa aqui é a verdade plena, siga a verdade de Jesus. Não tenho forças para isso. Cristo te dá as forças. Ele vem, trabalha com você, perdoa teus pecados, te restaura e te fala assim, vamos caminhar por aqui. Caminha comigo, que a força vem de mim e eu estou contigo. Amém. Né? E aí no final dos tempos agora a gente percebe isso, porque quando a gente olha aqui para a lição, o que vocês veem? Babilônia, esse nome muito comum, né, hoje em dia, e muitas pessoas não sabem que Babilônia vem de Babel, confusão. Confusão. Parece uma descrição do século XXI. O que vocês acham? Exatamente. E quanto mais se aproximar do fim, mais confuso vai ficar. Mais confuso. E é só a gente olhar para todo lado que a gente olha hoje, a gente vê que tem alguma coisa errada. A gente olha para a religião, tem alguma coisa errada com a religião. A gente olha para as famílias, o formato de família bíblico criado lá no Éden. Opa, tem alguma coisa errada com as famílias. Sim. A gente olha para a política, para a economia, para todo lado que a gente olha, a gente vê que tem alguma coisa errada. Porque justamente a gente está se aproximando do fim, confusão, período de muita confusão. Só que aí eu tenho uma ilustração também. Quanto a luz ela pode ser mais percebida quando mais escuro está. Nós estamos vivendo e se aproximando do período mais escuro da história dessa terra. Sim. Mas é nesse período que a luz ela vai sobressair mais, que ela vai brilhar mais, entende? Quando está tudo muito claro, não dá para ver muito a luz, mas quando está muito escuro, a gente percebe mais a luz. Então está também chegando o momento, embora seja o momento da confusão, mas também está chegando o momento em que a luz de Deus ela vai brilhar mais. E vai ficar claro para aqueles que são sinceros, como o pastor Gabriel mencionou, para os que são sinceros, eles vão... daqui para o tempo do fim vai ficar muito nítido o que é certo e errado para muita gente. Por mais que nós estejamos vivendo no período da confusão. É um contraponto aqui, né? Período Sim. da confusão, mas ao mesmo tempo vai ficar muito claro o que é certo e errado, porque os tempos são escuros. Muito bem colocado, pastor Bispo. Eu estava imaginando aqui na minha mente o seguinte. No tempo da Torre de Babel, a confusão se fez porque os idiomas eram trocados. E a Bíblia diz que eles não conseguiam se comunicar e por isso se fez uma confusão. Hoje o problema não é o idioma. Porque os idiomas hoje têm tradução para tudo quanto é lado. Mas ainda assim parece ser que dentro do mundo que nós vivemos, a confusão se estabeleceu não por causa do idioma, mas por causa de hábitos, por causa de opiniões, por causa de diferentes costumes e tantas culturas e com uma liberdade que virou uma libertinagem, no qual não importa se eu estou vivendo da maneira errada, é a maneira que eu vivo, você tem que respeitar, tem que aceitar, tem que ser assim, não importa se está te ferindo ou não. E aqui eu não estou discutindo o direito dos outros ou não, tá? Mas eu estou te dizendo o seguinte, a Bíblia ela traz uma verdade absoluta e um padrão de comportamento. Esse padrão de comportamento, como você acabou de falar, no final das contas, ele brilha no mundo que está em confusão. Fica claro. Porque você fica claro. Você olha para um mundo que está completamente perdido e fala, nossa, aquele ser humano ali é diferente, olha como é que ele anda, olha como é que ele fala, olha como é que ele se porta, olha como é que ele se comporta com as outras pessoas, como é que ele trata as outras pessoas. É nítido, né? É nítido, né? Brilha. O ser humano que está com Cristo brilha, né? E agora, faço uma pergunta para vocês, como que os nossos jovens que estão em casa, eles podem lutar para não deixar que Babilônia esteja engolindo eles, já que Babilônia está em todos os lugares. Nós estamos em Babilônia. Basicamente, somos Daniel ali no meio de Babilônia. Como os nossos meninos e meninas vão sobreviver a essa Babilônia? E aí? Há um texto que já foi até mencionado aqui pelo pastor Odacina, texto do Salmo 119, que fala sobre a lei de Deus, que exalta a palavra de Deus. E o salmista vai dizer, guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Então, o grande segredo para o jovem hoje é ele ter a palavra de Deus, a lâmpada, a luz. No mundo escuro, o chamado de Deus é que a gente tenha a luz e que nós sejamos a luz. Sim. As pessoas precisam olhar para os jovens hoje, precisam ver o referencial. Eles são referência.
no que diz respeito a vestimenta, no que diz respeito a divertimento, a posicionamento político, a tudo que envolve. Sim. Já que a Babilônia não é um espaço geográfico, ela é um sistema de crenças e valores que Sim. tem dominado tudo. Então, ao olhar para o jovem cristão, o jovem que tem a luz, o jovem que é a luz, vai ficar nítido. Não, ali está a referência. É daquele jeito que a gente tem que viver. Não é desse jeito que se namora. Não é desse jeito que se diverte. Sim. É desse jeito que a gente tem que se portar. É desse jeito que vai à igreja. E mais desafiador ainda, pastor Gabriel, o jovem de hoje ele é chamado para ser luz mesmo dentro do povo de Deus, às vezes. Porque mesmo dentro do povo de Deus, existem muitas pessoas que não estão vivendo nessa luz. Então há um desafio do jovem ele ser uma referência não apenas para os que estão em Babilônia, mas para os que estão vivendo na Babilônia interna, Sim. mesmo não achando que não estão lá. E aí o pastor Neto falou isso, né? Da confusão que existe dentro de nós. Nós podemos estar vivendo uma grande Babilônia hoje, dentro do nosso coração, tudo confuso, totalmente contrário à vontade de Deus, no mundo de tantas verdades, no mundo onde cada um tem a sua verdade. A gente pode estar vivendo uma grande Babilônia. E o chamado de Deus é: vem para a luz, guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Muito bem colocado, pastor Bispo. Então, a Babilônia já pode estar sendo interna para alguns, né? Exatamente. Já foram contaminados, já estão aqui, já Exatamente. se contaminaram, mas agora existe a descontaminação, então. Louvado Existe seja a solução. Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por Existe a isso. forma, então, agora de me renovar, de ser lavado pelo sangue de Cristo ali, e agora ter uma nova vida, deixar, quem sabe, vamos usar esse termo assim, deixar de ser babilônico para se tornar um cidadão dos céus. Amém. Tem como fazer isso? Em Ezequiel vai falar sobre quando a gente se entrega para Deus, o primeiro passo que ele faz é trocar o nosso coração. Tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Eu acho muito interessante esse paralelo, porque essa diferença da pedra e da carne, porque a pedra você bate nela, você esfrega ela, você dilacera ela, não acontece nada, ela não vai gritar ai. Com certeza, se gritar, sai correndo. Mas assim, em relação à carne, a carne não. Quando a gente faz um raladinho e fica a carne exposta ali, a gente assopra, a gente sente. A gente rela, a gente sente. A água bate, a gente sente. A grande questão é, quando a gente se entrega para Cristo e tem agora um coração sensível à voz de Deus, tudo aquilo que a gente encontra na verdade, a verdade vai fazer uma mudança em nós. O poder do Espírito Santo vai invadir a nossa vida e vai fazer essa mudança, operar essa mudança completa em nós. Até porque a fala de Jesus para os fariseus em João 5 é: vocês estudam as Escrituras, só que vocês não querem saber daquilo que eu tenho a oferecer, que é a vida eterna. Vocês buscam para achar a vida eterna, mas sou eu que sou a vida eterna. E vocês não se entregam para mim. Então, estudar as Escrituras sem ter o intuito de deixar com que Cristo invada a minha vida, o Espírito Santo invada a minha vida, é em vão. Agora, quando eu entro nas Escrituras, para que ela invada a minha vida, transforme completamente, daí, então, sim, meu coração é trocado, o coração de pedra dá espaço para o coração de carne, o Espírito Santo se apossa da minha vida, e daí, agora, eu consigo brilhar, consigo ter a salvação, não pelos meus méritos, mas porque eu abandonei o eu, e Cristo entrou na minha vida. E esse processo de cura, Neto, que você está falando aí, é um processo que ele é doloroso. Muito. Tem gente que deve estar em casa se perguntando assim, não, mas não é tão fácil assim. Não é fácil, porque a gente está cheio de maus hábitos, de vícios, de pecados, aí Cristo entra na tua vida, te aceitou do jeito que você é, e ele começa um processo de transformação e lapidação. Então, algumas coisas, como você falou, tem que ficar para trás quando Cristo entra. Alguns pecados têm que ser deixados, alguns vícios que eu gosto têm que ser deixados, alguns maus hábitos têm que ser deixados. Na verdade, eu gosto de pensar o seguinte: Cristo me pede para deixar algumas coisas para viver algo que eu nunca vivi. O que é isso? Cristo pede para você tirar alguns maus hábitos, para então você viver uma comunhão que nunca viveu, para alcançar resultados na sua vida espiritual que você nunca alcançou. Que é uma vida plena com Jesus. É uma transformação diária. Ela acontece todos os dias. Só que a gente precisa entender isso. Eu vou ter que deixar para trás coisas que eu gosto, para Cristo que entrou e me invadiu agora transbordar no meu coração, e eu começar agora a ser, vamos dizer assim, descontaminado de Babilônia e ser trabalhado para ser um novo ser humano, né? E isso tudo é graça, né? É incrível isso, né? Porque eu estou na terceira ou quarta temporada desse podcast, e a gente já estudou fidelidade, a gente já estudou imortalidade da alma, a gente já estudou agora Apocalipse, e em todos os 3 temas a graça sempre aparece. E isso é maravilhoso, porque Cristo está sempre trabalhando para nos salvar, e essa transformação faz parte dessa salvação, não é isso? Exatamente, pastor Gabriel. A pergunta que o senhor havia feito, né? É possível ser fiel a Deus, mesmo em Babilônia, mesmo em tanta confusão, né? A gente olha para Daniel, por exemplo. Para os amigos de Daniel, né? Eles, quando chegaram lá em Babilônia, tinham uma idade, né? Que muitos que estão nos ouvindo aí de casa têm hoje. Como que é possível, né? Se manter fiel a Deus, mesmo em Babilônia, né?
Isso está relacionado ali justamente, né, com esse relacionamento diário com Deus. Uma vida de oração, né? A gente olha ali para Daniel, para os seus amigos, uma vida de oração, uma vida de relacionamento com ele, em meio a tanta confusão, né? Em meio a tanto erro, a tanta devassidão, tanta mentira, é possível viver, né, a verdade da palavra de Deus em nossa vida. Não pela nossa força, é claro, mas pela habitação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Muito bem colocado, muito bem colocado. Então, quando eu estou unido com Deus ali, eu posso viver coisas diferentes. Eu fico imaginando, você citou Daniel e os amigos dele. Imagina, não era fácil para aquela molecada lá no meio de Babilônia. Quanta dificuldade, quantos amigos, quem sabe judeus mais velhos, de posição, que estavam fazendo as coisas erradas, eles estavam vendo, e eles pensando, não, eu tenho que manter o meu compromisso com Deus. E aqui a gente vai direto ao que a lição fala também, né? O chamado ao compromisso. Na vida do cristão, o compromisso não é uma opção. Hoje em dia a gente vê muitos jovens e muitos cristãos pensando qual é o mínimo que eu tenho que fazer para ser cristão, né? Qual é o mínimo que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir na igreja num sábado, eu tenho que estudar a lição da escola sabatina, eu tenho que orar uma vez por dia, eu faço o mínimo, né? E aqui é interessante que se eu faço o mínimo por Deus, eu não posso esperar receber dele o máximo, né? Porque Deus, se ele não é prioridade, já disse isso aqui no podcast algumas vezes, se Deus não é prioridade, ele não está em lugar nenhum na tua vida. Então agora, quando acontece o chamado ao compromisso aqui, é um compromisso que nem Daniel e os 3 meninos viveram, né? É aquele compromisso do 100%, né? E é possível isso, né? É possível Exatamente. isso, né, Bispão? Sem Agora, dúvida. de 100%, mesmo no século XXI, é possível me doar por 100% e estar ali com Deus o tempo todo. Sem dúvida. Isso faz diferença? Demais, né? Já que está sendo mencionada a história de Daniel, né? Pensa, não havia ali só os amigos de Daniel naquele dia, né? No capítulo 3, que fala da fornalha, né? Capítulo 3, que fala da fornalha. Não estavam Sim. só eles ali. A Bíblia vai dizer que muitos judeus foram deportados também para a Babilônia. Muitos jovens foram deportados. Mas a Bíblia só menciona os 3. Os Sim. 3 amigos de Daniel. E onde é que estavam os outros? Vejam, eles também haviam sido criados numa crença verdadeira, haviam sido criados em Jerusalém, sobre ensinamentos verdadeiros, mas no momento em que a música tocou, apenas 3 não se curvaram. O texto não diz, mas a gente imagina que os outros talvez se curvaram, talvez não aguentaram a pressão da Babilônia. Às vezes acharam, não, é só uma baixadinha aqui rapidinha e a gente já logo se levanta, mas houve um posicionamento firme por parte de 3. Então, o apelo aqui para os jovens, né, é que mesmo muitos amigos que vão estar com você, pode ser que muitos não sejam fiéis. Pode ser que os que congregam com você na mesma igreja, os que frequentam o culto, que participam com você do PG Jovem, pode ser que não sejam fiéis. Mas o chamado ele é individual. O chamado ao compromisso ele é um chamado que não depende da influência do grupo. Eu não vou ter comprometimento porque o outro teve. É um chamado individual, é entre você e Deus, entende? Não tem como você ser influenciado pelos outros nesse sentido, porque os outros podem sucumbir, mas você precisa ficar de pé. Muito bem colocado, pastor Bispo. Então, o chamado é individual, Deus ele nos convida, nos convoca e a aceitação também é individual, né? Exatamente, exatamente. É muito interessante porque Daniel 3 só existe porque existe Daniel 1. E em Daniel 1 a gente vê ali uma escolha que, comparado a Daniel 3, de morrer numa fornalha, é uma escolha bem menor, de simplesmente não comer as iguarias do rei. Mas é um início. É o início de uma caminhada. E às vezes a gente espera que a fidelidade vai se manifestar em grandes lugares, né? Vai se manifestar em grandes escolhas. Não, eu vou vivendo minha vida aqui, tranquilo. Lá na frente, quando surgir uma bifurcação na minha vida, eu vou tomar a decisão correta, vou para o lado correto. Mas não é assim que funciona. É uma caminhada com Deus. Deus ele chama a gente para um relacionamento. E se a gente não começa esse relacionamento hoje, é muito difícil tomar uma decisão correta lá na frente. Então, esse relacionamento precisa ser de tempo, esse relacionamento precisa ser de sinceridade, de total entrega, assim como o pastor Bispo falou, assim como a gente tem falado aqui ao decorrer da lição. É muito importante essa entrega completa. E começar hoje, começar já. Não dá para deixar para amanhã. A gente não tem a certeza do amanhã, a gente tem a certeza do hoje, do agora. E agora? O que eu vou fazer? Eu vou comer das finas iguarias do rei? Ou eu vou comer a comida que Deus quer que eu coma? Agora eu vou me curvar diante da estátua do rei? Agora vamos manter em pé firme, mesmo que isso custe a minha vida. O que é a minha fidelidade a Deus? Se a gente não começar a exercitar isso hoje, lá na frente, dificilmente a gente vai fazer. Muito bem colocado. As pequenas decisões vão cimentando um caráter lá para frente, né? E é curioso que agora, aqui no final dos tempos, você colocou aí, né? O pastor Bispo também colocou, de que no final dos tempos agora, a gente vai ter agora um julgamento,
E esse julgamento eu digo que ele vem antes de Cristo chegar. Eu te explico por quê. Se você não construir um caráter e uma dependência de Cristo até o final, não pense você que quando chegar no final você vai estar pronto. Você falou de Daniel 1, que antecedeu Daniel 3, e na vida do cristão é basicamente isso mesmo, né, Neto? Você começa a se preparar com pequenas decisões até você estar preparado para os grandes embates da vida que virão e já estão vindo sobre os jovens cristãos hoje, né? E é curioso que agora, quando esses embates vêm, eu só vou ter força se eu estiver firmado na rocha. E aí eu volto agora, tempos antes de Daniel e seus amigos estarem em Babilônia. Porque a força deles começou a ser fundada muito antes, quando eles estavam ainda em Jerusalém, em outros tempos, num relacionamento com Deus que os fundamentou para esse desafio. Então aqui, comunhão é imprescindível, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas, meninos, o pessoal tá me chamando no ponto, tá me falando que a gente está caminhando pro final já aqui, que a gente está terminando já, tá legal? E eu queria aqui com vocês aqui analisar o seguinte: nós estamos vivendo o período do Apocalipse. É o ponto final da história. Nós já sabemos disso. Mas se você fosse deixar um último recado para os nossos jovens, o que vocês diriam? Começa com você, Neto. Olha aqui para sua câmera aqui atrás, por favor, e fala para eles aí. Vamos lá, então. Apocalipse, logo no capítulo 1, no verso 3, vai dizer que bem-aventurado aquele que lê, ouve e crê e guarda as palavras escritas nesse livro. Então, o meu apelo para você hoje é que você aceite o chamado de Deus para viver plenamente a verdade. Não se deixe mais enganar pelos convites da Babilônia, que existe pelo mundo e dentro de si mesmo. Viva a verdade de Deus que Ele tem preparado para você. Na verdade, inclui a graça, inclui a misericórdia, inclui a justiça, inclui o derramamento do Espírito Santo, inclui um monte de coisa, que na verdade muitas delas não tem nada a ver com aquilo que a gente tem vivido. Então aceite o chamado de Deus para a sua vida. Aceite o convite dele para viver a verdade. Muito obrigado, pastor Neto. Vou passar agora para o meu lado aqui. Pastor Eudaci, seu recado para a nossa molecada de casa. Olha ali para sua câmera e fala com eles. Pois é, refletindo em tudo isso que nós falamos aqui, né? Nós estamos conversando sobre esse tema tão importante. Como proceder nesses dias finais que nós estamos vivendo, né? A palavra de Deus, como já falamos anteriormente, ela deve realmente ali guiar a nossa vida, né? As nossas escolhas, decisões, elas precisam estar pautadas no assim diz o Senhor. Nesse tempo de tanta confusão, nós precisamos, como um povo, né, que tem sido iluminado por Deus, nos levantar com a palavra de Deus em mãos para anunciar essa verdade dele, né, para tantas pessoas que infelizmente têm perecido em meio ao erro. É somente através de uma vida de relacionamento diário com Deus, uma vida de oração, de dependência, né, de direção do Espírito Santo, que nós podemos viver esse ideal em nossa vida. Deus abençoe a cada um de vocês, queridos jovens, que o Espírito Santo de Deus esteja com vocês. Obrigado, pastor Eudaci. Pastor Bispo, seu recado para nossa molecada de casa. Muito bem. A palavra Babilônia, né? Babel, confusão. E se a gente lembrar bem da história lá da Torre de Babel, foi um grupo de pessoas que tentou colocar-se como centro da história, tomar o lugar de Deus. E essa é a tendência dos dias de hoje, querido jovem, é fazer de você mesmo o centro. Você já deve ter ouvido isso. Não, porque eu penso assim, porque é assim que eu acredito, é a minha vontade, eu sou o dono do meu próprio nariz. O convite de Deus para você, pega a lição, o convite de Deus para você é você deixar que Cristo seja o centro, que Ele ocupe o trono do seu coração. Não é a sua vontade, não é a sua opinião, não é o que você pensa, é o que Deus quer, é o que Deus pensa, é o que Cristo quer para você. Deixe Deus em primeiro lugar na sua vida, que Deus te abençoe grandemente. Nosso abraço. Obrigado, pastor Bispo. E agora, meu recado para você, eu venho com Romanos 12, quando Paulo pede o seguinte: não vos conformeis com este século. Nós estamos em Babilônia, mas Daniel e seus amigos não se conformaram com esse século, porque eles eram cidadãos dos céus, vivendo os costumes e os pedidos de Deus. Então, como você viu nessa lição, se você viver a vontade de Deus que está transcrita neste livro, vai haver bênção na tua vida. Continua conectado com o teu Senhor, fazendo a vontade dele e se preparando para a pátria que está chegando. Amém. Nós estamos terminando. Meninos, muito obrigado por terem estado aqui conosco em mais um Pega a Lição. Foi uma bênção ter recebido vocês aqui. Nós podemos marcar mais uma temporada para vocês voltarem aqui, quem sabe um dia desse. Mas já estamos terminando e vou pedir ao pastor Bispo para terminar com oração, por favor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão da Tua palavra. É bem provável que existam aqui muitos jovens assistindo, que estão assistindo nesse momento, vão assistir posteriormente, e queremos pedir a Tua bênção sobre a vida desses, todos eles. Que o Senhor nos ajude a não sermos, mesmo vivendo em Babilônia,
não sermos contaminados pelo sistema de crenças e valores desse mundo, mas sermos embaixadores de Cristo nesse tempo do fim. Amém. Abençoe a nossa juventude, ao pastor Gabriel, nosso líder, para essa geografia. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, amém. Obrigado, meninos, mais uma vez. Que Deus abençoe vocês. E você de casa, muito obrigado por ter ficado aqui até o final conosco. Não esquece de curtir, de compartilhar, de mandar para os seus amigos e de marcar na sua agenda. Sábado que vem, estamos juntos mais uma vez. Deus te abençoe, um grande abraço. Valeu!